Pessoal, olha só, esse resumão que eu separei aqui nesse boletim de hoje tá imperdível. Não sai desse vídeo, fica até o final, porque uma operação especial no governo Trump enganou totalmente o Lula. Deixou o governo brasileiro sem palavras. Eu vou dar todos os detalhes dessa virada de jogo do Trump aqui nesse vídeo. Isso gerou um incômodo enorme, não só em Lula, mas também em seus aliados. Além disso, a pressão aumentou em cima de um importante líder do governo Lula e mais um pedido de impeachment foi protocolado. Também eu vou trazer para vocês uma outra notícia aqui, importantíssima que saiu. Assim, são várias notícias, vários acontecimentos e você não pode perder. Então fica comigo até o finalzinho do vídeo para você entender. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo para que todos conheçam a verdade. Olha só, em uma operação surpresa, Estados Unidos resgata opositor de Maduro que estava asilado em embaixada. Gente, o governo do Donald Trump anunciou na noite da terça-feira do dia 6 de abril o resgate de opositores do regime da Venezuela que estavam asilados na sede diplomática da Argentina em Caracas. E a representação sob os cuidados do Brasil foi cercada por agentes da ditadura de Nicolás Maduro. Então, representação estava sob os cuidados do Brasil, estava embaixo ali do nariz do Lula, tá? E havia relatos de cortes frequentes de água e energia, bem como da presença de franco-atiradores nas proximidades do local. E aqui na matéria da Folha disse o seguinte, abre aspas, após uma operação precisa, todos os reféns estão em segurança em solo americano, fecha aspas, escreveu o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, na plataforma X, abre aspas novamente. Estendemos nossa gratidão a todo o pessoal envolvido e aos parceiros que ajudaram a garantir libertação desses heróis venezuelanos. Fecha aspas. E aqui mostra que Rubio não contou detalhes de como os opositores foram levados aos Estados Unidos. As 5 pessoas resgatadas são asiladas da líder da oposição, Maria Corina Machado, e estavam na embaixada desde março de 2024. Elas se abrigaram no local depois que o procurador-geral da Venezuela as acusou de conspiração. E procurado pela agência de notícias Reuters, o Ministério da Informação venezuelano não se manifestou. O governo brasileiro, por sua vez, disse que não havia sido informado sobre a operação. Em várias ocasiões, as forças da Venezuela cercaram a embaixada com patrulhas da agência de inteligência e da polícia. Em setembro, agentes do regime estabeleceram nos arredores do prédio um posto de controle para verificar a identidade dos passantes. Pessoas próximas à Corina disseram que, ainda que franco-atiradores encapuzados chegaram a ser posicionados ao redor do prédio, e a oposição venezuelana disse na quarta, dia 7, que a saída do país de 5 companheiros que estavam refugiados na embaixada da Argentina representa um marco em sua luta para remover Maduro do poder e garantir que o governo se negou, até o último instante, a conceder-lhes salvos-condutos. A Folha, um dos opositores, disse em janeiro que a sensação de terror era permanente. Abre aspas, estamos em constante incerteza se deixarão entrar comida ou itens de farmácia. Fecha aspas, disse Pedro na ocasião. E o local passou a ter a custódia do Brasil no dia 5 de agosto, quando a ditadura chavista expulsou de sua capital os diplomatas de Buenos Aires. As tensões diplomáticas entre regime e países vizinhos se acirraram após as eleições presidenciais, que deram um novo mandato ao ditador Nicolás Maduro no final de julho, em meio às acusações de fraude. Não há funcionários brasileiros na representação. Nos últimos meses, o Brasil disse que insistiu para que o regime venezuelano desse salvo-conduto aos asilados e os deixasse sair do país. Brasília também ofertou enviar um avião para buscá-los, sem sucesso. E aqui mostra, né, que Corina celebrou o resgate no X, abre aspas, uma operação impecável e épica pela liberdade de 5 heróis da Venezuela. Meu infinito reconhecimento e gratidão a todos aqueles que tornaram isso possível. Fecha aspas. Abre aspas novamente. O regime fiel à sua natureza negou-se até o último instante a outorgar o salvo-conduto solicitado desde março de 2024. Mas não pôde deter a força desse movimento cidadão incansável, nem a solidariedade global expressa de múltiplas formas. Fecha aspas, acrescentou. Inicialmente eram 6 asilados na embaixada. Em dezembro de 2024, entretanto, um deles, Fernando Martínez Motola, apresentou-se às autoridades, foi posto em liberdade condicional e ele morreu no dia 26 de fevereiro devido a um problema de saúde. Então, isso daqui mostra, né, gente, claramente para nós essa situação. Mostra aqui, olha só,
Esse episódio dessa operação surpresa das Forças Armadas dos Estados Unidos que resgatou o opositor do regime de Nicolás Maduro na embaixada sob a jurisdição brasileira na Venezuela, igual escancarou aqui na Folha de São Paulo, escancarou uma verdade que muitos brasileiros já sentem sobre o governo Lula. Ele perdeu completamente o respeito e perdeu o protagonismo internacional. Sabe o mais grave ainda? Perdeu o controle até mesmo dentro da própria casa, porque essa missão norte-americana coordenada de forma sigilosa e realizada com resultados cirúrgicos surpreendeu a todos, inclusive o próprio presidente Lula e seu aliado Maduro. E a embaixada brasileira, onde os opositores estavam asilados, foi usada como palco para uma operação de alto risco sem qualquer ciência ou autorização do governo brasileiro. Isso revela uma falha de soberania, de comando, de autoridade. Afinal, se o Brasil não sabe ou não controla o que acontece dentro de suas representações diplomáticas, o que dirá no seu território nacional, né? Essa situação é parecida como um caso de um pai de família, no exemplo que enquanto ele tenta passar a imagem de líder e autoridade ali da casa, ele vai descobrir que seus filhos estão sendo educados por vizinhos. Então, gente, é estranho, né? Ou imaginar aí um chefe de uma empresa que ele tá ali fazendo discurso pomposo sobre gestão, mas sequer sabe que seus próprios funcionários estão fazendo e que ainda tem empresas, companhias interferindo diretamente em seus processos sem ele saber. Então, o governo Lula, ele vive de discursos de liderança regional, de parceria estratégica. Ele mostrou que não tem o controle mínimo geopolítico. Então, a operação americana não apenas ignorou a diplomacia brasileira, como deixou claro que, no cenário global, o Brasil atual é irrelevante. Tornou-se um figurante num jogo de potências, e isso diante dos próprios aliados ideológicos, como o caso do Maduro, né? Se Lula esperava respeito por sua retórica de paz e amor, ele recebeu desprezo, e essa é uma vitória simbólica, porém poderosa para a oposição. Ela prova que os conservadores já têm dito há tempos, um governo que prefere alianças com ditaduras e movimentos revolucionários, igual o Lula está fazendo, perde o respeito internacional. E um governo que prioriza narrativas ideológicas ao invés de estratégia real, perde espaço. E quando se perde espaço, se perde voz, se perde poder, né? Então o Lula gasta aí energia tentando controlar um debate interno, como censurar a opinião, proteger aliado suspeito, e o mundo gira sem consultá-lo. Então os Estados Unidos realizou essa operação com sucesso, mandou um recado claro que quem manda no jogo político são os que têm coragem, inteligência estratégica e autoridade real. Aconteceu bem embaixo do nariz do Lula, né? E ninguém conseguiu impedir. Então, não adianta ele ficar aí com o diálogo com regimes autoritários enquanto ele perde o controle dentro de casa. O Brasil precisa urgentemente de um governo que saiba o que está acontecendo sob seu próprio teto e que não seja pego de surpresa em eventos que envolvam sua própria soberania, né? Porque quando isso acontece, o país deixa de ser protagonista e passa a ser apenas um terreno neutro no tabuleiro das grandes potências. E a direita enxerga isso como uma confirmação de que há um caminho de segurança de autoridade nacional, e esse caminho não passa por Lula nem por aliança só ideológica, mas por uma política séria, que tem que ter valores, soberania e coragem para enfrentar os fatos. Foi um desafio aí, né, bem corajoso que o Trump fez. E a gente vê que o Lula está se arruinando, não pelas mãos da oposição, nem por pressões externas, mas por ele mesmo, gente. O governo Lula, ele vive preso ao passado. E isso está destruindo a sua própria base de sustentação. A atual gestão petista, ela tenta aplicar as mesmas estratégias dos anos 2000 em um Brasil 2025, onde tudo mudou. O povo, a informação, a comunicação, o comportamento social. Então o governo, ele parece um animal de clima frio jogado num deserto escaldante. Ele não vai saber como agir, não se adapta, né? E aos poucos sucumbe. A esquerda liderada por Lula parece um urso polar em pleno Saara, lento, desconectado e fadado ao colapso. Então, ele tenta usar as fórmulas populistas que funcionaram há 2 décadas atrás, como promessas, discursos emocionais, manipulação de massa e aquele velho nós contra eles. Só que o público mudou. O brasileiro hoje não é mais aquele de 2002. Hoje nós estamos online, conectados, cheio de fontes alternativas de informação, com acesso a influenciadores, deputados digitais, canais independentes, análises diversas. Então hoje o povo pensa mais, questiona mais e não engole qualquer discurso enlatado. A esquerda
tem um problema de comunicação muito grande, né? Ela trata a comunicação política como se estivesse passando panfleto em casa. Enquanto isso, nomes como Nicolás Ferreira, da direita, onde ocupa as redes com conteúdo viral, linguagem direta, engajamento real, representatividade jovem. O recente debate entre Nicolas e Gleisi Hoffmann mostrou exatamente isso. A Gleisi, ela representa uma esquerda desatualizada e enfraquecida, e o Nicolas simboliza uma direita que aprendeu a jogar o jogo da nova era digital, com inteligência, velocidade e impacto. Olha só, a notícia saiu aqui, né, sobre a Gleisi, mostrando que eles trocaram farpas, saiu no jornal Poder 360, Gleisi e Nicolas trocam farpas sobre investigação do INSS. O que aconteceu é que o Nicolas, ele compartilhou uma notícia de que a Gleisi pediu apoio aos líderes partidários na base do governo para impedir a criação da CPMI do INSS. Ele afirmou: quem não deve, não teme. Aí o que aconteceu? Em resposta, a Gleisi declarou que quem deve, teme investigação. E que é o ex-presidente Bolsonaro, que se tornou réu por tentativa de golpe e que, com isso, começou uma ação penal que pode levar à condenação de 43 anos de prisão. E aí, a Gleisi publicou no X, em resposta a um vídeo que o Nicolas fez e acumulou mais de 93 milhões de visualização no Instagram. Então, o Nicolas, ele mostrou sobre a fraude do INSS, né? Por quê? Porque a narrativa da esquerda é que começou na gestão do Bolsonaro, mas a CGU mostrou, com todos os números, está na investigação da polícia, que isso cresceu em 2023. Não que na gestão anterior não tivesse, talvez, ocorrido as fraudes. Talvez tinha, mas não era um volume grande como aconteceu agora. A questão aqui não é se começou no governo lá ou no governo de cá. É que o negócio foi tomando, foi crescendo numa desproporção e ninguém tomou decisão, principalmente dentro da gestão atual, que é a notícia atual, que é o governo atual que nós estamos falando. E essa questão do governo sempre jogar a responsabilidade para o outro é o que o povo não engole mais. Então a gente vê aí esse ponto crítico, né? A esquerda não tem sucessor. Lula é o último pilar e ele está claramente desgastado, tanto politicamente quanto fisicamente. Não há renovação de liderança, não há novas ideias, não há criatividade. É um governo que não consegue se reinventar. E se você não é inovador, não sobrevive. Se não se adaptar, é engolido. Então vivemos em um momento que o Brasil precisa de visão de futuro e a esquerda parece que ela governa olhando só para o retrovisor. Enquanto Lula e sua base tenta reviver discursos batidos, a realidade está se transformando rápido demais. E sem estratégia moderna, sem liderança renovada, sem diálogo direto com o povo na nova era, a esquerda se torna irrelevante. Então, quanto mais eles erram, mais a direita cresce, que é o caso aí que aconteceu com o vídeo do Nicolas. De novo, mais um vídeo que viralizou, 96 milhões de visualizações. Porque o povo não é bobo, né? Então, eles veem que quem fala com clareza, quem mostra resultado, quem propõe alternativa, quem é que fala na mesma língua, no mesmo idioma. Então, é aí que a oposição ganha força, aproveitando todas as brechas de um governo que não consegue sair da própria sombra. O Brasil não pode ser governado como se estivesse em 2003, né? Não é com nostalgia, mas com visão, coragem, inovação, que lidera uma nação em pleno século XXI. Então o Lula foi o rosto da mudança, hoje ele é o símbolo de estagnação. E a história mostra, quem não acompanha a evolução é deixado para trás. E aí a gente começa a ver o pessoal pulando do barco, né? A gente deu aí o exemplo, começa a ver o Lula, o retrato mais evidente de um sistema político apodrecido, incapaz de se reinventar ou sequer compreender o Brasil 2025. E aí a gente vê aqui as situações que começam a apertar, né? Eles falam aí com um país que não existe mais, o povo brasileiro não é refém mais de uma única narrativa, não. Aqui mostra, ó. Saiu aqui, governador da Bahia, olha só o que aconteceu. Vou mostrar para vocês. Governador da Bahia é alvo de pedido de impeachment. Em evento, Jerônimo Rodrigues sugeriu que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus eleitores poderiam ser todos levados para a vala. E aí, por causa dessa fala, né, um pedido de impeachment do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, foi enviado à Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa da Bahia. Na terça-feira, dia 6, o chefe do Executivo Estadual sugeriu o evento do dia 2 de maio que o ex-presidente Bolsonaro e seus eleitores poderiam ser todos levados para a vala. O governador é acusado de cometer crime de responsabilidade ao incitar violência política no requerimento de autoria do deputado estadual Leandro de Jesus. E a declaração do governador ao incitar a eliminação de cidadãos com base em suas escolhas políticas afronta diretamente a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, princípios basilares do ordenamento estadual. É o que diz o trecho. Então,
O requerimento ainda afirma que a intimidação de eleitores se trata de um ataque à cidadania e à soberania popular. A retórica, né, tem que ser julgada e o requerimento vai passar ainda pela casa. Então isso daqui é importante a gente ver como que a esquerda não é um caso isolado de como Lula trata. É de fato como que a esquerda trata, né? Tudo isso. Aqui mostra, gente, que o Brasil vive hoje uma das fases mais sombrias de sua democracia. A gente vê aí até o próprio STF também aqui, atuando como linha de frente do governo Lula. Em vez de funcionar como pilar de equilíbrio entre os poderes, a cada dia fica mais evidente que o STF não é apenas um tribunal constitucional, é um braço político da esquerda, empenhado não em garantir a justiça, mas em perseguir sistematicamente a oposição. E essa cena vem, né, desse teatro autoritário, com a recepção calorosa do Luiz Roberto Barroso, a oficial de justiça que intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro em plena UTI. Um gesto que, mais do que institucional, né, revela a politização escancarada do judiciário. E tudo isso em um momento em que Lula despenca em popularidade, sem liderança, sem estratégia, sem comunicação com o povo. E aí a esquerda acredita, num surto de desespero e arrogância, que prender Bolsonaro irá criar espaço para Lula crescer. Como se eliminar a oposição fosse sinônimo de vencer, né? Essa lógica burra e autoritária, na minha percepção, me lembra a cena de um filme que eu assisti uma vez, chama O Ditador. É um filme de comédia, onde o protagonista ele trapaceia descaradamente. Ele atira nos adversários durante uma corrida, só para ele cruzar a linha de chegada como vencedor. E essa é a gestão da esquerda que a gente vê do Lula hoje. Jogando sozinha, trapaceando, perseguindo, sufocando, a divergência, e depois se autocelebra como democrática. Mas a democracia, na verdade, não se faz com monólogo. Ela se faz com debate, com confronto de ideias, com pesos, contrapesos. Então, uma oposição forte, gente, ela é vital para a saída de uma nação, para a saúde de uma nação, né? Ela fiscaliza, ela aponta erros, ela corrige rumores, ela representa milhões de brasileiros que não pensam como o governo da vez. Então, a tentativa de calar a oposição é, na verdade, um ataque direto à democracia. E esse tipo de postura autoritária, repetir em todos os níveis, um erro. Né? O governador da Bahia mesmo, aliado de Lula, disse aqui, os eleitores de Bolsonaro deveriam ir para a vala. Eu acabei de trazer a matéria. Depois se retratou, é claro, mas o estrago já está feito. Essa é a mentalidade da esquerda hoje. Se você pensa diferente, deve ser eliminado, moral, político ou fisicamente. Então, isso é violência política. E quando o governo Lula erra, a culpa nunca está dentro da sua casa, né? Nunca é da sua própria incompetência. O rombo nas contas é culpa do dólar. O caos no INSS, culpa do servidor que fez greve. Casos da fraude, culpa da gestão anterior, mesmo com a CGU já provando que os crimes aumentaram em 2023 na administração atual. Eu, se eu fosse a Gleice, teria vergonha de ficar defendendo ainda o governo, ou querendo acusar o outro, sendo que os números estão aí e é uma falha clara de comunicação. Tá pensando que o povo tá ainda só olhando a mídia da televisão. Hoje tem canais independentes para trazer os fatos, expor. Então, mesmo comprando a mídia, né, para poder não mostrar algumas coisas, ocultar, o povo consegue por outras fontes. Olha aí o erro, né, da esquerda, da estratégia de comunicação. Tentar achar que o povo é bobo e não tá vendo as coisas. E aí esse discurso não cola, né? A gente vê aí. E ainda, o pior, envolveu o irmão de Lula num sindicato que teve acesso privilegiado dentro do sistema do INSS. Então tudo isso são provas, gente. O povo tá vendo. Mas a culpa nunca é do PT. Né? Nunca é do Lula, nunca é da má gestão, sempre é do outro. E essa é a receita do fracasso, na minha opinião, dentro do governo. Eu acho que o governo, quando ele se recusa a assumir responsabilidades, ele precisa de vilões para se justificar, né? Que tem tanta oposição que quer criminalizá-lo. Não é a oposição que quer me criminalizar, não é isso não. Gente, para, né? Olha o erro de comunicação. Então, um país onde só um lado pode falar, só um lado pode vencer, só um lado pode existir, não é uma democracia, é uma ditadura maquiada. Então, precisamos valorizar a existência da oposição, porque ela é o remédio contra o absolutismo, é o freio contra a corrupção, é o filtro contra abuso. Sem oposição não há fiscalização, sem fiscalização o poder enlouquece, quando o poder enlouquece o povo sofre. Então, o Brasil está sendo governado por um grupo que não conseguiu evoluir, que repete erros antigos, que governa como se ainda estivesse nos tempos analógicos e agora, para compensar a sua falência moral e administrativa, quer calar qualquer voz
que é o contrário dela, né? Mas a verdade é que quanto mais ela tenta calar, mais ela fortalece a indignação do povo, porque uma liderança se conquista, não se impõe pela força ou pela perseguição. E se Lula e seu governo não entenderem isso, serão lembrados aí como traidores, inclusive, da história, né? Então a gente vê aqui, o Barroso, ele recebeu a oficial de justiça que intimou Bolsonaro na UTI. Então aqui mostra que o STF diz que vai proteger aí a oficial, né? Porque o que acontece? O Barroso recebeu a oficial de justiça que intimou e ele garantiu aí que vai proteger os oficiais de justiça. Ele estuda assegurar a proteção à categoria. A profissional teve atuação profissional gravada e ela foi questionada sobre a motivação do inquérito. Então ela diz acreditar que o fato dela ser mulher contribuiu para a situação de constrangimento. Aí o STF já começou, né, com aquelas conversinhas, recebeu ela numa coisa toda calorosa. Ela estava dentro da função dela, eu acho que não tem nem que criticar ela, gente. Ela fez o que ela tinha que ser feita, ela é uma profissional. O STF foi quem expediu a ordem, né? A intimação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes após o Bolsonaro participar de uma transmissão ao vivo na internet, direto no quarto, e para o Supremo a divulgação da live demonstrou a possibilidade do ex-presidente ser citado e intimado. Aí ela foi lá no cargo de profissão, a servidora, e teve que intimar. Até aí eu acho que ela não tem que sofrer ataque nenhum, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso. E até as pessoas que estão xingando ela ou julgando ela por ela ter feito o papel dela, pelo amor de Deus, né? As pessoas também precisam ter um pouco mais de respeito, consciência e tomar cuidado com a polarização, porque senão que Brasil é esse? A gente vai cometer os mesmos erros de quem a gente está xingando e criticando. Vai ser um espelho, né? Então temos que tomar cuidado. E aí... Mas aí o STF veio e acolheu ela, e tem que proteger ela mesmo, né? Porque tem pessoas que são, sei lá, meio estranhas, então tem que dar essa proteção. Mas é importante a gente ficar atenta a tudo isso, né? E aí o que acontece? O Flávio Bolsonaro veio às redes sociais, só pra gente encerrar aqui o boletim, e ele disse que o STF quer condenar Bolsonaro até agosto. O senador afirma que a corte está acelerando o julgamento para cumprir o cronograma de condenar o ex-presidente. Então o senador Flávio Bolsonaro, ele disse na sexta-feira, dia 9 agora, que o STF está acelerando o andamento do processo sobre a trama golpista para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro até agosto. Não se preocupam mais em disfarçar, fazem as claras, as pressas e as favas para cumprir o cronograma de condenar Bolsonaro em agosto, como já antecipado por advogados próximo ao ministro da corte, escreveu o senador no seu perfil do X. E a declaração se deu depois do ministro Cristiano Zanin marcar para essa sexta-feira do dia 9 o julgamento da suspensão da ação que o Congresso votou e aprovou, do julgamento de suspensão da ação contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL, que pode beneficiar o ex-presidente. Então, o STF já analisou para a primeira turma até dia 13 de maio para poder derrubar o que o Congresso aprovou. Então, assim, essa pressa, essa aceleração, né, essa pressa do STF em condenar Bolsonaro até agosto, como denunciou o senador Flávio Bolsonaro, é a cereja do bolo autoritário de um sistema que já não faz mais questão de disfarçar sua aliança com o governo, né? Essa revelação do Flávio aqui reforça de forma quase didática essa analogia que eu fiz com o filme O Ditador, onde o personagem principal, para vencer uma corrida, atira nos concorrentes antes mesmo da largada. É exatamente esse o roteiro que a gente parece ver a esquerda seguindo no Brasil. O STF, que deveria ser o julgado imparcial da Constituição, é hoje uma tropa de elite política do governo Lula com uma missão única: eliminar Jair Bolsonaro da disputa da corrida para 2026 a qualquer custo. Nem o tempo, nem o devido processo legal, nem a razoabilidade importam mais. A meta é clara e tem data marcada, né? Condenar Bolsonaro tem que ser até agosto. Por quê? Porque a esquerda sabe que não tem liderança, não tem carisma, não tem resultado, não tem chances reais contra ele nas urnas. E é o mesmo pensamento retrógrado, né, de quem acha que o problema é só o adversário, então basta eliminá-lo. Mas a política não é uma corrida onde você vence porque corre sozinho. Essa lógica absurda, digna de comédia autoritária, mostra que o governo e seus aliados não têm mais capacidade de vencer pelo convencimento, apenas pela supressão da oposição. Então, enquanto Lula mergulha em escândalo, como o caso do INSS, que envolve seu próprio irmão e perde apoio popular mesmo com toda a máquina estatal a seu favor, a estratégia desesperada é acelerar o cerco judicial contra Bolsonaro. Eles acreditam que, sem Bolsonaro no jogo, a esquerda pode respirar. Mas isso, para mim, é um engano. E eu acho que é um engano perigoso, porque
sustenta a oposição, né? O que sustenta a oposição não é um nome, é um sentimento, é uma insatisfação popular real e crescente. E a oposição consegue perceber muito bem isso. Que aí volta naquele erro que a esquerda comete de comunicação, percepção, de trabalhar fora da realidade. Então, a tentativa de condenar Bolsonaro com prazo de validade é, na verdade, a confissão mais clara de fraqueza da esquerda. É o reconhecimento tácito de que, sem manipular as regras, não vence mais nada. E não tem proposta, não tem solução, não tem futuro, e por isso é preciso impedir o passado de voltar, mesmo que para isso destrua o presente, né? Mas o povo vê, e cada movimento autoritário como esse dá mais força à oposição, porque escancar o medo que Lula e o STF talvez tenham de disputar em igualdade de condições, e quem tem medo de debate, quem foge do povo, quem depende de censura e de canetada para manter o poder, já perdeu, né? Então a democracia é feita de alternativas. Tentar condenar Bolsonaro até agosto, para mim não é justiça, para mim é apenas um ato de desespero de quem já não sabe mais como vencer sem trapacear, né, gente? Mas eu acho assim, o povo ele não vai aceitar, porque mesmo que elimine os corredores da corrida, a arquibancada já entendeu o jogo e está cada vez mais disposta a vaiar o juiz e não o jogador perseguido. Então é isso, um beijo, se cuide, até o próximo boletim.